Olá, estamos começando mais um cafezinho aqui na TV Apoio. Hoje, dia 9 de dezembro, estamos gravando esse programa que será exibido no próximo sábado, com reprise no domingo. E hoje nós recebemos a deputada federal eleita pelo estado do Rio de Janeiro, Denise Frossá, aqui com a gente. Deputada, tudo bem? Tudo bem, é um Deputada, prazer estar aqui. alegria receber a senhora aqui no nosso cafezinho. E eu queria que a senhora começasse falando dessa votação expressiva que a senhora teve. E aí, nessa hora de falar de voto, a gente tem que falar direitinho, né? 385.111 votos, é isso? Isso, quase 5% do eleitorado do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, o que significa mil e tantos candidatos, quase 2.000 candidatos. Né? Mas o importante é o que eu senti disso, quer dizer, as dificuldades e o que é isto, né? Quer dizer, como é que se consegue isto? O que há hoje, no meu caso, foi a ida para a rua. Eu tinha poucos recursos, então eu arregacei as mangas e fui para a rua. Eu tinha uma técnica. De manhã eu ia para as feiras, conversava com as pessoas e fazia o que eu chamava de foguetinhos. Quer dizer, eu aparecia em cada feira do Rio de Janeiro e as pessoas me viam e eu já trazia comigo o meu currículo. Porque a política é um negócio curioso, quer dizer, a política não é uma profissão. Você vai emprestar o seu nome, o seu currículo, porque pré-existe e você empresta a política. Então eu não tive esse momento de dizer quem sou eu. As pessoas sabiam quem era eu. Eu tinha uma que referência, dizer, né? já tinha. E eu tinha que dizer apenas que eu era candidata. Era essa a minha grande dificuldade, porque isso custa dinheiro. E eu fui fazendo assim. Quer dizer, então eu estava na rua diariamente, de manhã, de tarde, de noite. Eu estava nas ruas. E as pessoas me viam. Isso também já tinha um trabalho anterior, de 2 anos antes, que eu fazia palestras nas universidades. Eu sou professora, com muita honra para mim, da Fundação Getúlio Vargas e do Rio, do curso MBA. De modo que isso tudo contribuiu. Depois, no momento da eleição, eu fui panfletar nas portas das universidades. E assim foi feita a minha campanha, a pé. Quer dizer, andando muito, conversando com as pessoas e transformando cada uma daquelas pessoas que eu encontrava num multiplicador da minha candidatura e levando, inclusive, Deputado, material. nesse trabalho de formiguinha, vamos chamar assim, que a senhora foi, né? Devagarzinho, conversando com todo mundo no Rio de Janeiro, que compromissos a senhora assumiu com a sociedade do Rio de Janeiro? Para trazer aqui para o Brasil. É curioso porque o meu slogan, justiça seja feita. Né? Quer dizer, justiça numa amplitude. Né? E jamais encontrei uma pessoa que tivesse me pedido uma dentadura ou um tijolo. Eles olhavam para a minha cara e diziam, juíza, eles me chamam de juíza, justiça. O que é a justiça? A justiça é que os serviços públicos sejam bem feitos, que a aposentadoria seja digna, que o judiciário funcione mais agilmente, né? Que as coisas funcionem e que o plano de saúde seja correto. Então, tudo isso foi assumido como meu slogan, justiça seja feita. E que o orçamento, né, seja mais mandatório e menos participativo. Quer dizer, seja eu diria, menos uma proposta e muito mais transparente. E, principalmente, a questão da bolsa. Né? Isso foi uma cobrança que as ruas me fizeram. E já conheciam também o meu trabalho nessa área, não só como juíza, mas também como fundadora, com muita honra para mim, da Transparência Brasil. Inclusive, a Transparência Brasil tem alguns objetivos, né? Eu queria que a senhora rapidamente falasse para a gente tem o nome da campanha aqui que eu anotei, é o compromisso anticorrupção, né? É o compromisso com alguns anticorrupção. candidatos, né? Isso. E aí? Todos assinaram, né? Inclusive no Rio de Janeiro, para o candidato José Serra, eu, com vários amigos, Maurício Frota, que é o presidente da Associação de Metrologia, do Instituto de Metrologia, todos nós fizemos ali a festa, né, a reunião para o candidato José Serra,
foi feita em São Paulo para o então candidato Lula, hoje presidente eleito, né? E todos assinaram o compromisso. E, aliás, sexta-feira eu participei em São Paulo da preocupação do presidente eleito em implementar esse compromisso que ele assumiu. Quer dizer, o presidente eleito já está se preocupando em cumprir o que ele se propôs a fazer com a transparência. Começa por onde esse compromisso? Esse compromisso começa, em primeiro lugar, por adotar políticas públicas que inibam a corrupção. E para isso seria imaginado um espaço que poderia ser uma agência ou algo parecido, que teria uma certa independência, que não seria um órgão meramente um apêndice do executivo, do legislativo ou do judiciário, mas que obedeceria mais talvez a uma lei, penso eu, seria um mandato de gestão que seria mais apropriado, mas uma agência ou um espaço, dê o nome que se der, onde ali se pudesse discutir as políticas públicas mais próprias e oferecer esse estudo ao Congresso, ao Ministério Público, né, que teria um assento nesse órgão, né? E esse órgão seria um órgão disso, quer dizer, não é um órgão de apurar denúncia, como hoje é a Corregedoria no âmbito estritamente da área federal. Então, quer dizer, da área afeta ao presidente da República. Então, essa agência pensaria políticas públicas nacionais, estaria à disposição. Para o Congresso, eu creio que será uma ajuda valiosíssima, porque ali estariam congregadas instituições que estão comprometidas com isso. Por exemplo, o Instituto Etos, a própria Transparência Brasil, né? O Ministério Público teria assento, e outras, a área da academia também assenta para formular tudo isso. O governo tem que ser planejado. O combate à anticorrupção também tem que obedecer a um planejamento. Então, isso eu estou querendo dizer que não é o viés moral tão somente. Mas, já que tocamos nisso, é preciso também preparar as novas gerações para que não vejam a corrupção como algo culturalmente tão natural. Explico. Como é que você pode imaginar que uma criança... Vamos imaginar 2 juízes, ou 2 deputados, ou 2 prefeitos, para envolver os 3 poderes, né? Os seus filhos, um é corrupto e o outro não é. Então, um tem avião, helicóptero, sei lá o que e tal. Então, o filho dos 2 se encontram. Aí ele diz, não, meu pai tem isso, tem aquilo. Ah, o meu não tem. Esse que não tem vai cobrar dele. Meu filho, mas ele tem, mas ele é corrupto. Sim, mas e daí? Quer dizer, então tem que entronizar na sociedade, quer dizer, tem que ficar entranhado na cultura brasileira, e isso já há um ambiente favorável, e isto se faz desde o primeiro momento da educação, que é o curso primário, ficar entranhado nas crianças, que essa cultura da corrupção é reprovável. Agora, a senhora não entende que também é preciso que esse trabalho contra a corrupção seja mais exemplar na punição, quer dizer, os exemplos possam acontecer mais e mais, para que essa criança possa ver e comentar com o pai, olha... Esse é o outro lado da moeda. Quer dizer, eu estou falando de um lado do compromisso que os presidentes assumiram. Esse outro lado, que é já não é mais da prevenção, já não é mais da criar instrumentos, mas é o lado, efetivamente, da retribuição ao que se plantou, quer dizer, plantou corrupção, vai ter retribuição, que é a lei penal. Eu sou autora, junto com o professor Bruno Speck, de uma pesquisa que também foi financiada pela Fundação Adenauer, Konrad Adenauer, e é uma pesquisa onde a gente mostra que os casos de corrupção previstos no Código Penal, por exemplo, e nós fizemos no módulo, no estado do Rio de Janeiro, que essa pesquisa vai para o Brasil inteiro, praticamente não existe. Por exemplo, só para você ter uma ideia, um crime que se chama tráfico de influência, artigo 332 do Código Penal. Esse artigo, nós tivemos em 5 anos, no estado do Rio de Janeiro, de 1995 a 2000, um único caso, julgado. Ora, se você pensar que o judiciário ele não julga,
Perdão, o judiciário julga, mas ele não investiga. Ele precisa de esperar que o Ministério Público ofereça a denúncia. O Ministério Público, a seu turno, precisa esperar Todo um trâmite, né? que a polícia investigue. Então, o que não funciona é o ambiente da investigação. Eu não estou entrando no mérito que ele não funciona por isso. Não, mas nós temos que ver por que não funciona. E atacar isso para que haja efetivamente a perseguição penal, legal, a estes que se desviam e que haja o efetivo ressarcimento do Estado. Quer dizer, porque os bens públicos desviados, muitas vezes eles estão no exterior. Então nós precisamos dar mais atenção ao repatriamento dos bens públicos desviados. Né? Então isso tudo tem que funcionar. Dessa pesquisa, o que eu posso concluir e dizer a você que foi observado que o que não funciona é o ambiente da investigação. Seja por deficiência de recursos humanos, ou seja, pouco investimento no homem e na mulher que investigam. Seja por corrupção, porque esta ponta, né, de captura, ela transforma em predador o seu principal adversário da ponta, que é o órgão de investigação, Polícia Civil, etc. Né? E seja por muito pouco a falta de instrumentos, muito mais a falta de investimento, de recursos humanos. Deputada, vamos voltar aqui ao Congresso Nacional, porque a senhora teve uma votação muito expressiva. E o que a senhora vai priorizar nesse primeiro mandato da senhora no Congresso Nacional? Quer dizer, de tudo isso, um pouco, a senhora pretende levar para discussões no plenário? É claro. Tudo isso que nós falamos, um pouco? É isso. O meu compromisso é esse. O meu compromisso está nas ruas e eu vou honrá-lo. Né? A minha missão é propor isto. E conversar com com os pares que também estão com esta mesma aflição e que vêm da rua com a mesma proposta, com o mesmo compromisso. Né? Eu estou mapeando lá e muitos têm esse compromisso. Eu vou buscar os meus pares. Né? Vamos trabalhar juntos, independentemente do partido. Esta causa é uma causa que tem que envolver todos os partidos. É uma causa da nação brasileira, digamos assim. Né? É uma causa suprapartidária, que tem mais, que tem mais relevância, quer dizer, que é mais presente a sua cobrança nas grandes cidades, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Rio de Janeiro demais. Rio é uma cidade, um estado que cobra muito isso. Então, meu compromisso é esse. Eu vou ser fiel ao meu compromisso. Agora, como eu vou fazê-lo é surpresa. Estamos conversando com a deputada federal eleita pelo Estado do Rio de Janeiro, Denise Frossá. E no Congresso Nacional, a senhora vai ter aí a ajuda de 42 mulheres deputadas federais. Falo ajuda porque eu acho que se vocês conversarem, conseguirem ter um diálogo mais aberto, suprapartidário, né, vocês podem ter muita força dentro desse Congresso Nacional. O que a senhora pensa dessa nova força feminina no Congresso? Nós tivemos um avanço, isto é bom, porque também há uma outra pesquisa, e esta do Banco Mundial, de que naqueles países onde há o equilíbrio de gênero, eu falo equilíbrio, não falo mais mulheres do que homens, mas que haja um equilíbrio de gênero, ou seja, homens e mulheres em número mais ou menos equilibrado dentro dos parlamentos, dentro do Congresso, portanto eu estou falando de deputados e senadores, esses países são aqueles mais ricos, onde a criminalidade é mais baixa, onde a mortalidade infantil praticamente não existe. Exemplo, por exemplo, na Dinamarca há 38% de mulheres no parlamento. Há um equilíbrio. O Brasil, na última legislatura, era 5,7% de mulheres. Agora nós melhoramos um pouco. Mas ainda somos minoria absoluta. É claro que as mulheres não têm essas questões, são questões que envolvem toda a bancada feminina, a questão da mortalidade infantil. Quer dizer, como a minha especialidade é na área de corrupção, de legislação, enfim, da justiça, reforma do judiciário, também está aí, se não passar agora, né?
evidentemente que são todas causas suprapartidárias. Né? Eu diria que são causas até transnacionais, né? Mas são suprapartidárias, de modo que essa bancada é uma bancada comprometida com isso também. E claro que nós iremos somar, porque as mulheres conversam entre elas, a gente está acostumada a sentar e conversar com muita transparência, digamos assim. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já já a gente volta com o nosso cafezinho aqui na TV Apoio.